7 coisas que um pastor nunca deve fazer. Fica comigo nesse vídeo, porque eu vou falar algo muito importante. Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz! Que bom estar com você mais uma vez aqui em nosso super canal de treinamento de liderança. Pastores, supervisores, líderes de célula, líderes de ministério, pessoas que lideram nas mais diversas áreas da vida, fazem parte da nossa comunidade. E você, está esperando o quê para fazer parte também? Bora lá, ó. Clique aqui, se inscreva no nosso canal e aperta o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo, poderoso como esse, você possa ser notificado. Beleza pura? Ó, eu sou pastor já há 25 anos. São 25 anos de ministério. E cuidando de pessoas, pastoreando a igreja, treinando outros pastores e acompanhando pastores em discipulado, em relacionamento de amizade, eu tenho falado que existem 7 coisas que um pastor nunca deve fazer. Porque se ele fizer, ele compromete o ministério que Deus confiou nas mãos dele e compromete o próprio relacionamento dele com o Senhor. Você está preparado? Você está curioso para saber, né? O pessoal está aqui nos bastidores aqui curioso. O que é que um pastor nunca deve fazer? Bom, primeira coisa, o beabá. Um pastor, ele não deve nunca negligenciar a sua vida com Deus. E isso tem acontecido muito, sabe? O pastor, ele precisa de ter a sua comunhão com Deus, porque senão ele vai ser apenas um gestor de pessoas, um gestor de eventos, e não um homem de Deus. Todo pastor precisa ter vida com Deus, e isso tem que ser diário, contínuo. Porque, meu querido irmão, se faltar a presença de Deus na sua vida, o que você vai oferecer para as pessoas que você está pastoreando, que você está liderando? Agora, o segundo erro que um pastor ele nunca deve cometer é nunca colocar o ministério acima da sua família. Ai, ai, ai. O sucesso público no ministério, ele jamais vai compensar o fracasso na sua família. A primeira igreja do pastor é a sua esposa e os seus filhos. Então não cometa o erro de estar assumindo todo o peso e a responsabilidade da igreja e não assumir o peso e a responsabilidade de cuidar da sua família. Não pode cometer esse erro. Terceiro erro que um pastor nunca deve cometer é manipular as pessoas que ele lidera. Ai, 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 ai. O pastor, ele precisa ser um guia e não um controlador. O pastor, ele não pode usar a autoridade que ele tem ou a força do seu título para intimidar e manipular as pessoas, constranger as pessoas a fazer coisas que a Bíblia nem está mandando fazer. O que nós, como pastores, nós fazemos é ensinar a palavra e inspirar as pessoas através da palavra de Deus. Isso é o papel de um verdadeiro pastor. Qual é o quarto erro que um pastor nunca deve cometer? O pastor, ele não pode cometer o erro sem prestar contas da sua vida para alguém. O isolamento do pastor é uma terra fértil para o orgulho, a vaidade e o pecado entrar. Todo pastor, ele precisa de ter amigos, conselheiros, discipuladores que irão ajudá-lo nos teus momentos difíceis, de crises e de tentação. Todo pastor precisa ter
mentores, amigos e conselheiros que vão falar na sua vida em algum momento que ele esteja desviando-se da rota daquilo que Deus desenhou para ele. O quinto erro que um pastor nunca deve cometer é usar o púlpito para desabafar. Ai, 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 ai. O altar, ele é um lugar de edificação e não de você colocar as suas insatisfações para o lado de fora. Não, não, não. Olha, eu sempre falo para as pessoas que nós lideramos, que nós pastoreamos, que toda mensagem que eu ministro ali naquele púlpito antes de ministrar para elas, Deus, ele trabalhou ministrando no meu coração. Então, por mais que eu saiba, olha aqui, duas coisas que eu faço, tá? Por mais que eu saiba que uma palavra que eu vou ministrar, ela vai de encontro com uma situação que alguém esteja vivendo, eu não deixo de pregar aquela palavra porque eu sei que tem alguém ali que está vivendo alguma coisa. Se foi Deus quem plantou essa palavra no meu coração, no meu tempo com ele. E também eu levo uma insatisfação minha pessoal para o púlpito usando a palavra para poder atacar pessoas. Não se faz isso. Um pastor não pode cometer esse erro. O sexto erro que um pastor não deve cometer é se tornar um profissional da fé. Ai, ai, ai. E como é isso? Acostumei, sabe? O cara todo dia levanta para trabalhar e vai lá para a empresa, para o seu negócio, levanta e vai dirigir o seu Uber. E aí, o pastor, se ele deixar o ministério entrar no automático, ele vai se tornar um profissional da fé. É apenas um trabalho como qualquer outro. E não, o ministério é um chamado. O ministério é uma missão concedida pelo próprio Deus. E nós, pastores, precisamos todos os dias entender a grande missão que o Senhor, ele confiou em nossas mãos e fazê-la com muito temor e tremor. Porque nós cuidamos daquilo que Deus mais ama, vidas. O sétimo erro que um pastor nunca deve cometer é perder o coração de servo. O pastor não existe para ser servido. Ele veio para servir, assim como Jesus nos ensinou. Então, a todo momento, na sua caminhada, você precisa perguntar, se você é um pastor, o que eu posso fazer por essa pessoa? O que eu posso fazer por esse grupo? O que eu posso estar fazendo para servir? Porque se Jesus, ele é o nosso supremo pastor, ele veio para servir, nós, como pastores que fomos chamados pelo supremo pastor, precisamos fazer a mesma coisa, servir, lavar os pés dos irmãos e fazer com que Cristo seja glorificado. Bom, eu espero que você não esteja cometendo nenhum desses erros. Eu espero que você ore pedindo a Deus, guarda o meu coração e me protege disso, Senhor. Me livra desses males. Eu sempre oro, porque Jesus ensinou que nós temos que orar pedindo para que o Pai nos livre de toda a tentação, de todo o mal. Então, faça isso. E se você não é um pastor, o que você acha de enviar isso aqui para o seu pastor? Se você é um pastor, o que acha de enviar para os seus amigos pastores? Falar, não comete esse erro aqui não. Eu tenho certeza que nós vamos, o ferro afiar o ferro, um ajudar o outro. Beleza pura? Bom, deixa eu aproveitar aqui e falar o seguinte. Todo ano, nós realizamos uma conferência aqui na nossa igreja chamada Conliçu, Conferência Liderança de Sucesso. Essa conferência reúne pastores de vários lugares do Brasil. Já há 10 anos que nós realizamos essa conferência. E agora, no dia 1º de outubro, nós realizaremos a edição 2025 da Conliçu. Vai estar poderoso demais, é um dia inteiro de treinamento, ministração da palavra,
palavras proféticas sendo liberadas, poder de Deus sendo liberado sobre a nossa vida, de 9 da manhã até 9 da noite. Se você quiser informações e participar junto conosco, o link está aqui embaixo. Vai ser um prazer ter você na nossa conferência para pastores e líderes, liderança de sucesso. Deus abençoe, bora junto arrebentar a boca do balão. Valeu!